Esse relato aconteceu na minha antiga casa, onde morávamos meu marido e eu. Era maio de 2015, quando eu e o meu namorado Renan, que hoje é o meu marido, começamos a morar juntos. Eu morava com a minha mãe e o meu marido morava sozinho. Consequentemente, eu fui morar na casa em que ele já morava há 8 anos. A casa era alugada e muito pequena, composta apenas por uma sala, uma cozinha conjugada, um quarto pequeno e um banheiro. Para entrar nela, a gente tinha que passar por um corredor muito estreito e, seguindo, passávamos por um salão que era tipo um mini salão de festas, que ficava mais à direita. Depois vinha mais um corredor e nos fundos era a casa que meu marido havia alugado. Ele só alugou porque não via problemas de ser pequeno, afinal, ele iria morar sozinho. A casa ficava atrás da casa da dona do imóvel. Inclusive, quem o levou para lá foi o sobrinho dela, chamado Duca. Afinal, eles eram muito amigos e o rapaz queria ter o meu marido por perto. Pessoal, guardem o nome desse rapaz. Lá na frente, vocês irão entender, pois eu irei citá-lo novamente. O meu marido morou durante 8 anos naquela casa e nunca sentiu nada de estranho. Só de vez em quando ele relatou que o cachorro dele rosnava muito para a direção do banheiro e não passava de jeito nenhum por lá. Mas o meu marido, nessa época, era muito cético e nunca ligou para nada. Mas eu sempre achei aquela casa com um clima muito pesado. Até então, eu não sabia explicar o porquê. Antes de termos um relacionamento sério, meu marido e eu tivemos uma longa amizade. Essa amizade nasceu quando a minha tia e eu nos mudamos para a mesma rua dele. No ano de 2015, eu estava voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, quando recebi uma ligação do Renan. Ele dizia que havia pegado o meu número com a minha tia e resolveu ligar para matar a saudade e me convidar para sair, pois ele estava completando mais um ano de vida. Eu acabei me mudando da rua do Renan e ficando algum tempo sem comunicação com ele. Mas naquele dia, eu aceitei na hora. Apesar de estar muito cansada de viagem, eu estava com mais saudade ainda. Então fomos comemorar. Foi uma noite muito agradável. Estávamos só eu e ele. Então conversamos, colocamos o papo em dia, rimos muito. Foi quando eu notei que havia pintado um clima entre a gente. Eu achava estranho porque até então ele era meu amigo e nunca imaginei essa situação, mas naquele dia nada aconteceu. Eu fui para minha casa e ele para a dele. Desde esse dia não nos desgrudamos mais. Começamos a sair por várias vezes. Eu passava a maioria do meu tempo com ele. Eu cheguei a passar dias na casa dele. Teve um dia que voltamos de uma festa e rolou o nosso primeiro beijo. Começamos a nos olhar de uma forma bem diferente e logo começamos a namorar. Um tempinho depois, ele me convidou para morar com ele. Eu, a princípio, fiquei muito receosa porque havíamos acabado de começar o nosso relacionamento. Porém, eu pensei durante um tempo e enfim eu acabei aceitando. Nessa época eu morava com a minha mãe, então a comuniquei que eu iria sair de casa. Ela, por sua vez, me deu a maior força, pois sabia que ele era um bom rapaz. Então eu fui feliz da vida. Agora é que vai começar tudo. Eu fui morar na casa dele e sim, era aquela casa que eu havia dito no início do relato. Quando eu passava só uns dias, eu só sentia um clima estranho, mas não via nada e nem ouvia também. Aí quando eu passei a morar, é que as coisas resolveram se manifestar. Certo dia, meu marido e eu estávamos voltando de uma festa com os amigos, e depois de cada um seguir o seu rumo, a gente foi para nossa casa. Essa casa, como eu havia dito, era pequena, então não tinha garagem. Nisso, ele fez um acordo com a dona do imóvel
para que ele guardasse a moto dele na casa da filha dela, que ficava quase ao lado da nossa. Então nesse dia ele foi guardar a moto e eu fui abrir a nossa casa. Só que lembra que eu disse que a casa ficava atrás e que tinha que passar por um corredor e seguir por um saguão para poder entrar nela? Pois então, eu estava abrindo o portão da casa quando eu comecei a sentir um arrepio. Era um frio na espinha. E quando isso acontece, é porque eu sei que tem algo atrás de mim. Pois eu esqueci de mencionar, eu sou sensitiva. Bom, eu comecei a ficar nervosa, afinal eu não sabia o que eu iria ver e se estava perto ou longe e como iria aparecer para mim. Porém, mesmo assim eu resolvi olhar. Quando eu olhei para trás, eu vi a silhueta de um homem magro, alto e que estava com a cabeça baixa. Ele estava encostado na parede. Foi muito aterrorizante. Eu fiquei apreensiva, mas abri o portão e entrei. Quando eu cheguei dentro de casa, eu fiquei esperando meu marido chegar. Quando ele voltou, eu relatei o que havia acontecido comigo. O meu marido, por sua vez, me olhou bem sério e disse: "Está repreendido em nome de Jesus. Tem certeza que você viu isso? Pois não quero te assustar, mas pelas descrições que você me deu, é do meu amigo que morreu há um tempo atrás. Amor, fala sério, você não está querendo me assustar que você viu isso?" Eu fiquei perplexa quando ele me falou daquele jeito. Foi então que ele começou a me contar toda a história. Agora lembra quando eu disse no início do relato sobre um amigo dele? Pois então, ele contou que esse amigo havia falado que a tia tinha uma casinha atrás da dela e que a mesma havia desocupado. O meu marido, por sua vez, foi ver e gostou muito. Então resolveu ficar, até porque queria ficar perto do Duca, já que ele morava com a tia dele na casa da frente. Um mês depois do meu marido ter se mudado para lá, o Duca acabou falecendo. Ele mesmo acabou com a própria vida. Tudo isso aconteceu no quarto do rapaz. A situação que deixou todo mundo abalado, porque 2 dias antes, o Renan e uns amigos, incluindo o Duca, estavam vendo um jogo e ele começou a agir estranhamente. Houve então uma discussão, pois ele já estava alterado por causa do álcool, havia bebido muito. Ele do nada resolveu ir embora, mas antes de ir, ele disse que eles iriam se arrepender por terem discutido com ele sem motivo. Os meninos acharam tudo muito estranho, mas deixaram para lá, pois viram que ele não estava em si por conta da bebida. 2 dias se passaram e a irmã do Duca bateu na porta da casa do Renan. Disse que não tinha visto mais o seu irmão e que faziam 2 dias e que ela também sentia um mau cheiro vindo de dentro do quarto dele, que inclusive a porta estava fechada por dentro. O Renan na hora ficou preocupado e então resolveu ir pela parte da frente da casa, pois a janela do quarto do Duca dava acesso para a rua e não tinha grade. Foi quando o Renan subiu e arrombou a janela. Ele acabou vendo o Duca caído no chão com um pouco de sangue saindo da cabeça. Ele também percebeu que havia um fio enrolado no pescoço. O Renan conta que ficou em estado de choque e nem sabe como desceu de lá. O meu marido ficou arrasado, pois tinha perdido seu amigo, mas mesmo assim continuou morando na casa de trás, pois era um bom preço, e seguiu com a vida. Aí que eu fui entender o porquê que desde o início eu sentia algo muito estranho naquela casa, mas eu não sabia dessa história, nem tampouco conhecia o Duca. Aliás, nunca tinha visto na minha vida, porque isso aconteceu há anos atrás, antes de eu entrar na vida do Renan. Como era um relato triste, o meu marido não achou necessário contar para mim, até porque isso até hoje o deixa muito triste.
Quando ele acabou de contar a história, eu gelei. Daí em diante, a nossa vida começou a virar de cabeça para baixo, pois eu comecei a ouvir vozes ali dentro. Comecei a sentir presenças muito ruins. Eu não tinha paz dentro daquela casa. Todas as vezes que algo ruim se aproximava de mim, a minha pressão despencava e eu ficava completamente sem forças. Dessa forma, eu sabia que tinha algo ruim comigo ali dentro. Talvez um amigo do Renan tentando me avisar de alguma forma. Teve um certo dia que estávamos, o meu marido e eu, vendo um filme até de madrugada. Ele disse que iria esquentar uma feijoada que eu havia feito no almoço. Então ele foi, esquentou, comeu e depois deixou o prato em cima de um balcão que ficava na cozinha. E continuamos vendo o filme, quando de repente ouvimos um estalo muito forte. Não sabíamos de onde vinha e resolvemos ver. Procuramos e nada parecia estar fora do lugar. Até que olhamos para o prato e, pasma, ele tinha quebrado sozinho. Só que ele não tinha quebrado de uma forma normal. As bordas haviam se soltado da base do prato e não tinha explicação para aquilo. Esse prato não estava nem trincado, estava normal antes do ocorrido. Além do mais, vidro quando quebra, ele quebra no meio ou em pedaços, e não da forma que quebrou naquela ocasião. Outra coisa, vidro se quebra sozinho em 2 ocasiões, se a temperatura do lugar estiver muito quente ou muito fria. O que não era o caso, afinal, o meu marido havia deixado em cima da bancada e a temperatura estava normal. A gente morava perto de um aeroporto e passamos a nossa primeira noite lá, pois não tínhamos dinheiro para pagar um hotel e passar a noite, porque até as nossas finanças isso estava afetando. Quando amanheceu, estávamos ainda apreensivos, mas tudo estava normal aparentemente. Fizemos nossas coisas e foi assim passando o dia. Quando enfim a noite chegou, as coisas começaram novamente. Eu comecei a ouvir vozes, a minha pressão estava despencando e comecei a sentir alguém me observando. Era uma presença maligna que só de lembrar me dá arrepios na espinha. Aquilo me perturbava muito. Teve uma hora que eu pensei que eu iria ficar louca. Então fomos para o aeroporto. Ficamos lá e repetimos o mesmo processo por dias. Fomos ficando várias vezes, pois o meu marido estava de férias, então não tinha problema de continuarmos trocando o dia pela noite. Então teve um determinado momento que não aguentávamos mais, então decidimos chamar uma pessoa para ir lá para casa, pois aquela situação estava muito ruim. Então conversamos por um aplicativo de mensagem com uma pastora que foi indicada por uma amiga da gente. Essa mulher era sensitiva assim como eu, então contei que estava acontecendo coisas sobrenaturais ali, mas não dei detalhes. Então marcamos um dia para ela ir lá para casa, e quando chegou o tão esperado dia, e assim que ela chegou, já foi descrevendo tudo o que estava acontecendo. E detalhe, sem eu ter falado nada. Eu fiquei impressionada. Ela disse que havia um espírito muito ruim ali e que havia feito o Duca tirar a própria vida. E esse espírito queria fazer o mesmo comigo. Por isso ele estava agindo daquela forma, simplesmente para me deixar louca. Gente, eu desabei em choro, porque realmente haviam horas que era tão ruim e tão perturbador que eu pensava mesmo em fazer isso com a minha própria vida. Então, ela começou a fazer uma oração ali mesmo. É sério, a impressão que eu tinha era que a casa iria desabar, pois eu comecei a ouvir gritos horríveis e um barulho de coisas se quebrando, sem contar que o teto começou a se estalar todinho e o tempo todo. Realmente a coisa que estava ali não queria que ela fizesse aquelas orações. Foi horrível. O pior ainda estava para acontecer. Estranhamente um quadro caiu no chão e quando olhamos para ele, vimos um vulto negro.
foi muito aterrorizante. Ao passar um tempo, o meu marido disse que havia sentido alguma coisa puxando a sua camisa. Nisso ele ficou um pouco assustado e em seguida ele começou a sentir como se estivesse ficando sem ar. Havia algo sufocando ele. Ele, assustado, começou a gritar. Eu fiquei nervosa e a pastora gritou em alto e bom som uma pequena oração, e foi nesse momento que o que estava ali com ele o soltou, porém alguns objetos que estavam no armário caíram no chão. A pastora então nos comunicou que precisava que saíssemos da casa por uma semana, pois ela iria fazer uma limpeza espiritual bem forte para que o mal que estivesse ali fosse quebrado, pois ele existia desde que a proprietária ainda nem era dona de lá. Como ela era de confiança, fizemos isso. Passamos uma semana na casa da minha sogra. Ela sempre nos deixava por dentro de tudo. Todos os dias ela ia e fazia o que tinha que fazer lá na casa e saía. Quando se passaram os dias, nós voltamos para a nossa casa. À noite, quando chegamos, era um outro clima. Havia uma aura na casa de pura paz. O clima ruim de uma semana atrás, que era muito pesado, havia se tornado leve e ficamos impressionados com toda a melhora do ambiente. Daquele dia em diante, seguimos tudo que fomos orientados a fazer e, enfim, tivemos a nossa bendita paz dentro do nosso lar. Como também sou uma sensitiva, eu não senti mais coisas ruins dentro da casa, mas quando eu passava no saguão, eu percebia que o clima começava a pesar e que só pesava quando eu entrava nele para ter acesso à rua. Apesar desse detalhe, para mim estava tudo bem, desde que não entrasse mais na minha casa. Para mim estava tudo ótimo. Depois de um tempo chegaram a acontecer algumas coisas, mas isso eu contarei em um outro relato para vocês. Eu desejo a todos uma ótima noite. Obrigado e até mais. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo. O fato que eu irei contar aconteceu com meu tio Gilvan durante toda a sua vida. O meu tio sempre trabalhou em garimpos e ficava intercalando entre o estado do Pará e do Amapá. Foi em um desses trabalhos que ele correu um grande risco de vida. Dando um breve resumo para quem não conhece as regras do garimpo, você deve ter muito cuidado com as amizades que arruma. Infelizmente, apesar de ser um local que pode levar muita prosperidade a uma pessoa, também se torna um local de extrema violência. Lá dentro tudo é comercializado, usado com o próprio ouro. Coisas pequenas como um remédio para dor de cabeça chegam a custar 1 grama de ouro. Com isso, nem todos conseguem se adaptar a esse tipo de lugar. Você só consome o que produz, e muitas vezes o que você produz mal dá para se manter. Além disso, muitas doenças como a malária, dentre outras, já ceifaram a vida de muitos. E é isso, que é só a ponta do iceberg de muitas coisas horríveis que acontecem nesse tipo de local. Indo agora ao que interessa, a família do meu tio se mudou para uma pequena cidade do Pará. Infelizmente, após um mês de mudança, o pai deles faleceu subitamente. Ao todo, eram 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres. Então, os mais velhos logo começaram a se virar, enquanto a matriarca da família começou a lavar roupa para fora. Os outros foram seguindo seus caminhos. Os 2 homens mais velhos foram para uma carpintaria e o tio Gilvan decidiu se aventurar em garimpos. As 3 irmãs mais velhas trabalharam como garçonetes e o restante eram crianças e, obviamente,
não podiam trabalhar. A minha avó ficou muito preocupada, já que sabia bastante sobre os perigos do garimpo. Mesmo aconselhando muito meu tio, ele não lhe deu ouvidos e foi a si mesmo. Nesse período, ele passou muitos meses sem dar notícias, e minha avó já estava pensando o pior. Até que um dia, no fim da tarde, quando ela menos esperava, ele apareceu. Ele trazia na mão muitas sacolas com mercadorias, comidas e presentes. Claro que a minha avó ficou feliz, mas primeiro ele pegou aquele sermão caprichado. Após tudo isso, ele deu uma boa quantia de dinheiro para minha avó e com tudo que havia trazido tirou a família daquela situação bem apertada em que viviam naquela época. Ele contou tudo o que passava e tudo era cheio de sacrifícios. Ele passava o dia inteiro de molho no meio da lama e por muitas vezes não achava nenhuma grama de ouro. Mas tinham dias em que era bem mais próspero e a sorte sorria para ele. Nessas horas, era tudo que valia a pena. O meu tio passou algumas semanas com sua família e após esse período, ele resolveu voltar a fazer suas viagens, mas dessa vez ele iria para outro garimpo. Ele já havia escutado que nesse determinado local as pessoas estavam ganhando muito dinheiro e logo se preparou para viajar. Dessa vez, ele passou 2 anos sem dar notícias e depois que apareceu, era como se nada tivesse acontecido. Mesmo sendo uma pessoa bastante ingrata naquela época, o contato era realmente de difícil acesso. Nem mesmo carta ele conseguia enviar, já que sempre ficava em locais isolados do mundo. Então novamente trouxe presentes e ajuda financeira, mas dessa vez fez algo diferente. Abriu uma conta no banco e começou a guardar parte do dinheiro que trazia consigo. A minha avó até estranhou tal atitude madura e perguntou o porquê da mudança tão repentina. Devido ao fato dele ser um cara irresponsável, ficar anos sem dar notícias, o meu tio acabou desabafando, dizendo que havia presenciado muitas coisas ruins dentro do garimpo e mesmo nunca ninguém mexendo com ele, ele sabia que aquilo não era algo para se viver a vida inteira. Ele só queria mesmo era juntar um bom dinheiro e nunca mais ter que pôr os pés naquele tipo de lugar. E assim ele fez. Com tudo pronto, tio Gilvan se despediu de toda a família e partiu em sua viagem. O segredo para ele passar despercebido era o fato dele nunca ter se metido em briga, barras ou rodas de bebedeira. Assim ele ficava seguro. Depois de 3 anos com o objetivo de largar aquela vida, a época de fim de ano estava próxima e as festividades indicavam para o meu tio que era hora de sair dali. O ouro que ele havia conseguido era mais que o suficiente. Então ele comunicou ao dono da currutela que ele iria embora dentro de 2 dias, já que era justamente o período em que estavam tendo vários aviões na pista. No dia seguinte, no fim da tarde, o dono da currutela, que era muito seu amigo, foi até o seu barraco e o avisou que tinha alguns homens de olho nele, pois ele havia escutado que eles sabiam que o meu tio tinha muito ouro e planejavam emboscá-lo no caminho entre o garimpo e a pista de pouso. Além de roubar os seus pertences, o meu tio ainda estaria correndo perigo de vida. Mas o amigo dele iria ajudá-lo. Ele ensinou que deveria ir por um outro caminho, em uma trilha encoberta pelo mato, que quase ninguém se lembrava. Por esse caminho, ele demoraria mais tempo, mas pelo menos seria seguro. Na metade desse trajeto, ele encontraria um terreno abandonado, contendo uma casa. Ele advertiu para o meu tio para que o mesmo não ficasse andando durante a noite,
e que buscasse abrigo ali. Assim ele prosseguiu com as orientações e ao amanhecer continuou seguindo o caminho e logo chegaria à pista de pouso. No decorrer dessa fuga, ele seguiu os conselhos do seu amigo. Naquela mesma madrugada ele saiu antes do dia clarear, certificando-se de que não estava sendo visto por ninguém. No decorrer da viagem, fez exatamente como o amigo lhe falou. Pegou aquele caminho e seguiu a trilha o dia inteiro, sem pausas ou descansos. Depois de muito andar, já no finalzinho da tarde, avistou a tal casa velha. Chegando lá, ele entrou e a casa estava mesmo abandonada. E era um casarão, mas ainda haviam alguns velhos móveis e roupas jogadas pelo chão. Temendo que os perseguidores fossem atrás dele, resolveu averiguar cada canto, enquanto havia claridade ainda. A casa era de 2 andares e na parte de cima o assoalho estava bem desgastado. Ele entrou em um quarto que tinha uma vista privilegiada das redondezas e decidiu se instalar ali. Dentro desse velho quarto havia um guarda-roupa, daqueles bem antigos mesmo. Ele examinou e era bem espaçoso e tinha algumas roupas dentro, porém os cupins já tinham feito a festa com boa parte daquele móvel. A noite enfim caiu e, temendo ser encontrado, ele não fez nenhuma fogueira, só comeu algumas bolachas e bebeu água, e com isso se preparou para dormir algumas horas apenas. Foi quando ele acordou com o barulho de alguém andando do lado de fora da casa. E num instante ele chegou a pensar que fossem os homens que estavam atrás dele. De maneira bem cuidadosa ele se levantou e foi até uma das janelas e tentou ver o que estava por ali. Quando, na direção de onde vinha um barulho, ele tomou um susto terrível, pois ele tinha visto algo agachado comendo alguma coisa. Ele não soube determinar o que era, só percebeu que era um animal muito grande, por sinal. O animal estava lá agachado, comendo, e ele estava observando tudo aquilo. O meu tio disse que ele olhava de vez em quando por cima dos ombros. Era muito peludo, tinha orelhas eretas e os seus olhos brilhavam como brasas. Em questão de tamanho, era bem maior que o meu tio. Só para ter uma noção, o tio Gilvan tinha 1,90 m. Enquanto aquilo comia, fazia um barulho muito estranho. E não vou mentir, era um barulho bem assustador. Era como se fosse um rugido. De repente, o bicho olhou certo na direção que ele estava e meu tio apenas recuou. Aquilo farejou o ar, mas parecia estar tão faminto que logo voltou a comer. O meu tio não entendia como uma coisa assim podia existir, mas uma coisa ele entendeu: se aquilo o encontrasse, ele não veria o dia amanhecer. Agora ele estava lá sozinho, desarmado, no escuro e com aquela coisa rondando a casa. Ele contou que primeiramente entrou em pânico, o que é normal para qualquer pessoa, até que tomou a decisão de se esconder dentro daquele velho guarda-roupas. Ele ainda contava que escutava o bicho entrar na casa, que dava gritos e gruídos estranhos e parecia ter derrubado algo lá dentro. Mas no primeiro instante, aquela coisa não subiu. A noite foi passando e meu tio, cansado de ter andado o dia inteiro, em um determinado momento ele foi vencido pelo cansaço e acabou adormecendo. Porém, ele acordou novamente, pois ele havia escutado barulhos vindo da parte de cima dos primeiros quartos. Mas ele estava no último quarto do corredor. A coisa ainda andou mais um tempo por ali e depois desceu as escadas. Graças a Deus, não entrou no quarto onde o meu tio estava. Ele acabou ficando acordado a noite inteira até o amanhecer. Meu tio não se sentiu seguro até o sol forte aparecer, então saiu do guarda-roupas e tentou sair da casa o mais rápido possível. Quando ele já estava saindo de casa, deu de cara com um homem muito sujo e pelado.
Nessa hora, o coração quase que saiu pela boca. Naquele momento ele não teve reação alguma. Vendo como ele estava, o homem, que já era idoso, disse para ele se acalmar e que não lhe faria mal algum. Depois que eles conversaram, o homem perguntou o que o meu tio estava fazendo por ali, enquanto pegava uma roupa do chão e começava a se vestir. O meu tio explicou toda a situação para ele, desde os perseguidores até o bicho que ele tinha visto na noite passada. O homem então pediu desculpas pela noite anterior e disse ao meu tio que naquele momento ele estava fora de si, pois quando vira bicho, ele não pensa direito. Mais uma vez o medo havia tomado conta do meu tio, e mesmo apavorado ele perguntou: "Calma aí, então você está querendo me dizer que você é aquela coisa de ontem?" E o velho respondeu que sim. Ainda completou que aquela casa antiga era da sua família, mas depois que todos faleceram, ele preferiu ficar ali sozinho, pois ele carregava aquela sina que o perturbava de uma maneira ou de outra. Então, decidiu viver sozinho e isolado. A conversa prosseguiu e ele continuou falando que já vivia ali há muitos anos e ninguém nunca tinha aparecido em sua casa. Ele até tinha ocultado a trilha para impedir que as pessoas fossem até lá. Novamente então meu tio mencionou que estava fugindo e tudo que ele mais queria era chegar à pista de pouso dos aviões. O homem disse que ele ainda estava longe e que da casa dele até a pista era um dia inteiro de caminhada. Ele apontou na direção e disse por onde meu tio tinha que ir, mas advertiu que ele apressasse o passo para realmente sair daquela ponta de mata antes de escurecer. O meu tio se despediu daquele senhor e seguiu o seu caminho. Ele andou o dia inteiro e quando já estava quase escurecendo, ele já estava aflito e começou a correr. Após alguns minutos correndo desesperado e já com medo, ele enfim conseguiu chegar na pista de pouso dos aviões. Entretanto, assim que pôs os pés na pista, ele escutou um grito muito feio que vinha de longe. Naquele momento, ele já sabia que mais uma noite, aquele homem que vira bicho iria perambular pela mata. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.